Bom, eu aposto que você, quando criança, já viu alguns filmes de super-heróis, como o Superman, por exemplo. Eu tenho certeza que você, em algum momento, já se perguntou por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso sobrevoar os prédios ou exceder as nuvens, né? E eu também já me fiz essa pergunta antes. E hoje eu quero que você descubra qual é a criptonita que te impede de voar. E se você acha que ver as coisas flutuarem seria realmente algo mágico, nesse vídeo eu quero, na verdade, mostrar pra vocês que entender por que as coisas caem é onde mora a mágica de verdade. Bom, tudo começa com um grande físico chamado Newton. Ele basicamente faz essa mesma pergunta que eu e você nos fizemos, que é: por que as coisas caem? Por que elas simplesmente não flutuam? Ou por que elas não sobem aleatoriamente e nunca param de subir? Ele calculou isso e descobriu que essa força ela vem da massa da Terra. Ela vem do centro da Terra, que é o ponto de maior densidade da Terra, e assim fazendo com que tudo que a gente segure, uma hora caia e caia em direção a esse centro de massa, que é o centro da Terra. Porém, essa teoria ela tinha alguns problemas, como por exemplo, como que eu explico por que os planetas eles ficam rotacionando ao redor do Sol, por exemplo? Por que o planeta Terra, sendo ele tão pesado, não simplesmente cai no espaço em direção ao completo vazio? Por que isso acontece? Essa teoria não conseguia responder isso de uma forma muito clara. Porém, foi só em 1915 que o homem calvo e completamente desinteressante chamado Albert Einstein descobriu que, na realidade, o conceito de gravidade nos traria um conhecimento muito mais profundo que estenderia o que Newton descreveu e que se elevaria não só ao planeta Terra, mas também a todo o cosmos. Einstein, ele simplesmente destrói ou constrói em cima do que Newton já tinha desenvolvido, de que antes conceitos como luz, tempo e espaço, constantes e absolutos, agora são relativos e podem ser interpretados como uma coisa só. Mas para poder explicar o que Einstein realmente fez, eu vou ter que explicar para vocês um conceito que ele introduziu nessa sua teoria da relatividade geral, que é um conceito de quarta dimensão, onde ele vai chamar essa quarta dimensão de tempo. Antes da gente entender mais esse conceito sobre o tempo ser uma quarta dimensão, a gente precisa entender o que é uma dimensão, né? E uma dimensão basicamente é uma perspectiva que você tem sobre um objeto. Então, por exemplo, o mundo unidimensional é um único ponto. Você pode se mover da esquerda para a direita. Agora, o mundo bidimensional é um mundo de duas retas. Você pode se mover esquerda, direita, cima e baixo. Agora, se você é um ser da terceira dimensão, e eu creio que você é, você vai estar simplesmente sentindo que nenhuma das outras dimensões sentem, que é a profundidade. Ou seja, você consegue sentir não só o cima e baixo, direita e esquerda, mas você também consegue entender o que é frente e o que é trás, o que é estar próximo e o que é estar longe. Essas coisas você só consegue compreender porque você é um ser tridimensional, ou seja, um ser que percebe essa dimensão do espaço chamada profundidade. Einstein ele vai introduzir que existe também uma outra dimensão do espaço chamada tempo, dizendo que o tempo ele é também uma dimensão. A forma mais simples e prática de você perceber essa dimensão é a força que te puxa para baixo. Gravidade é a própria quarta dimensão. Então a quarta dimensão não é uma coisa perceptível, é uma coisa que a gente vive e que a gente experiencia a cada segundo. Portanto, os físicos entenderam a partir daí que tudo que tem massa acaba gerando o que a gente entende como gravidade. A gravidade, ela sempre, e é importante que a gente entenda isso, ela sempre é um cabo de guerra, ou seja, todo objeto que tem mais massa acaba aprisionando aqueles que têm pouca massa. A gravidade ela é uma força muito justa, até porque ela dá à Terra a Lua, mas ela prende a Terra ao Sol. Ela dá ao Sol os outros planetas do nosso sistema solar, mas ao mesmo tempo ela prende o Sol ao centro da nossa galáxia, contendo o poder de cada objeto supermassivo, dando um pouco a ele o gosto da escravidão, né? Então, cada objeto que tem muita massa
acaba exercendo a sua gravidade na mesma medida que ele sofre da gravidade de objetos mais massivos que ele. Então, resumindo de forma bem poética, assim, a gravidade é o que faz a coroa pesar sobre a cabeça. Por isso que no universo cada um tem sua medida, né? Cada um aprisiona outros corpos com a sua gravidade e também é aprisionado por corpos mais massivos que ele. A gravidade não é simplesmente uma força que puxa as coisas para baixo. Ela é uma relação direta entre a massa envolvida e o centro da Terra. Então, por exemplo, um prédio de toneladas. Um prédio tem 30 toneladas. A gravidade ela vai puxar esse prédio de 30 toneladas com a força de 30 toneladas para o chão, né? Em direção ao centro da Terra. Então, da mesma forma, a gravidade ela vai puxar esse pássaro de 500 gramas com a força de 500 gramas ao centro da Terra. Então, basicamente, a gravidade ela distribui essa sua força na medida necessária para cumprir a sua função, né? Que é deixar com que as coisas elas sempre estejam reféns do centro de maior massa, que no caso é o centro da Terra. E para isso, ela não precisa gastar a força, né, puxando um pássaro de 500 gramas com a força de 30 toneladas. Não. Tudo que ela precisa fazer é puxar esse pássaro com a força de 500 gramas. E é exatamente isso que responde a nossa pergunta inicial do vídeo. Por que a gente não pode voar? E isso é muito simples. Porque a mesma força que você usa para subir, ou seja, para pular, é a mesma força que a gravidade usa como mãos invisíveis para te puxar para baixo, né? Com a mesma intensidade. Isso a gente chama de energia potencial gravitacional. Então a energia ela se conserva. Em tese, para que você voasse, você teria que violar as leis da física e fazer com que você fosse meio que uma geração autônoma de energia, né? Você teria que gerar energia independentemente da gravidade ou da sua própria energia cinética. Assim você não seria refém da força gravitacional, da energia potencial gravitacional para te puxar para baixo, mas você só sairia voando aí como o Superman, por exemplo. Então, a gente já falou um pouco sobre como a gravidade ela atua em você, né, e nos corpos ao nosso redor. Mas tá na hora da gente entrar numa coisa um pouco mais profunda, entender como que a gravidade realmente atua no próprio tempo e no próprio espaço. Eu sei que esses tópicos podem estar sendo um pouco embaralhados entre si, então vamos pôr um norte nisso tudo. Quarta dimensão. Como a gente já disse, a quarta dimensão é o próprio tempo. E junto com o espaço, ele forma uma malha, que quando objetos muito massivos como a Terra ou o Sol, por exemplo, acabam distorcendo essa malha e assim gerando o que nós sentimos na prática como gravidade. Então, se vocês quiserem uma coisa um pouco mais técnica, né, para vocês guardarem aí e disserem que vocês são inteligentes pra caramba, lembrem do seguinte: gravidade é uma força que a massa acaba exercendo sobre si mesma devido a essa distorção no espaço-tempo. Então, a gravidade, ela não é só simplesmente uma força que puxa as coisas para baixo. Não, ela é a própria massa exercendo sobre si mesma a força que ela acabou produzindo quando ela justamente distorceu o espaço-tempo, né? Então, poxa, a gravidade acabou de ganhar um significado muito mais profundo do que a gente tinha antes. Então, se você achava que a gravidade era simplesmente uma força que puxava as coisas para baixo, você já tem uma resposta aí muito mais elaborada e científica para dizer para os seus amigos ou para os seus familiares na ceia de Natal. E é claro que esses conceitos eles acabam sendo muito simples de ser entendidos porque a gente está no planeta Terra e a gente percebe a gravidade. Porém, isso aqui não é um vídeo comum, isso aqui é um vídeo do Ciência Toda Noite, embora seja dia, que a gente vai explicar sobre como isso funciona em um buraco negro. Sim, o que é um buraco negro, Jamel? Basicamente é quando esses efeitos que a gente está mencionando aqui são elevados e são estendidos ao extremo, tendendo quase ao infinito. Então, por exemplo, imagine o Sol, só que com massa infinita. O que aconteceria com os objetos que circundam ele, né?
Isso é simplesmente um buraco negro, um ponto no espaço onde a gravidade, onde a densidade é tão grande que esse efeito gravitacional, essa força gravitacional, puxa literalmente tudo que está ao redor dele diretamente ao centro. E para a gente explicar exatamente como isso funciona na prática, vamos dizer que você que está sentado na sua cadeira vai em direção a um grande buraco negro. E assim você está indo lá em direção à singularidade, passando pelo disco de acreção, quase invadindo ali o horizonte de eventos que não importa, você não precisa saber sobre esses termos agora. Mas o ponto é que, o que aconteceria com você estando perto de um buraco negro? É também importante frisar que Einstein, ele simplesmente disse que quando você está nessas condições, acontecem coisas diferentes com o tempo e com o espaço. Coisas que a gente chama de distorção, ou melhor, distorção temporal e contração espacial. O que é isso, Ismael? Isso você vai entender agora. Então, muito simples. Olhem para este elástico aqui. Imagina que cada pontinho aqui seja um segundo, né? Então, essa reta aqui simboliza o próprio tempo. Então vamos dizer assim, o que acontece, Ismael, com o tempo quando eu estou diante de um buraco negro, ou seja, um ponto no espaço onde a gravidade é extrema? Simplesmente acontece isso aqui. Basicamente, o que acontece na prática é que o tempo, ele dilata. O que isso significa, Ismael? Isso significa que o tempo passa mais devagar. E é exatamente isso que Einstein descreveu. Ele disse que quando você fica muito perto de um objeto muito massivo, o supermassivo, como o buraco negro, onde a densidade tende ao infinito, a gravidade é, portanto, imensurável. E quando você está diante disso, o tempo ele é dilatado. Significa que, se você pegar um relógio e pôr nesse lugar onde a massa é muito grande e a gravidade é enorme, e você colocar uma régua, você vai ver que a régua ela vai estar um pouco menor. Ou seja, uma régua de 30 centímetros vai valer aí 25 centímetros. Você vai enxergar 25 centímetros. E se você olhar para esse relógio que passa 1, 2, 3 segundo por segundo, você vai enxergar esse relógio muito lento, né? Ou seja, quando você tem objetos de muita gravidade, de muita força e atração gravitacional, você vai ver o próprio tempo e o próprio espaço reagindo de formas diferentes. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, Jean, mas o que aconteceria se um ser humano estivesse ali dentro? Bom, aqui a gente tem a cena ilustre do filme Interestelar, que exemplifica muito bem isso que a gente está querendo dizer. Basicamente, o que acontece ali é que eles ficam extremamente lentos e são comprimidos, né? Eles não percebem essa contração, nem essa percepção do tempo diferente, mas isso acontece. Ou seja, vamos dizer um pequeno exemplo aqui. Então, digamos que você é um astronauta e está indo em direção a um buraco negro. O seu amigo, ele fica na nave bem, tipo assim, distante desse buraco negro, só esperando você voltar. Então, quando você é visto perto daquele buraco negro pelo seu amigo que está lá do lado de fora, ele vai perceber que você está muito lento, que os seus passos eles estão muito lentos, exatamente como se você estivesse em câmera lenta, e que você parece estar um pouco menor do que você realmente está, do que você realmente é. Então você que tem aí seu 1,75 m, você vai parecer ter 1,70 m. Ou seja, o que acontece aqui é que a gravidade ela distorce o tempo e contrai o espaço. Ou seja, ela muda as leis da física, Ismael? Não, ela só dá uma garrafa de vodka para elas. Ou seja, ela só faz com que elas sejam expressas na prática de uma forma completamente nova e diferente. Só para você ter uma ideia, a gravidade ela é tão potente, ela é tão grande, ela é tão forte, que nessa situação perto de um buraco negro, não só o tempo e o espaço seriam distorcidos e manipulados ali, mas também a luz. Sim, o buraco negro ele atrai também a luz de tão forte que a gravidade dele é. Só que a luz, ela não é uma coisa comum, ela é a coisa mais rápida do universo.
ditando aí seus 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que a gravidade ela pode ser tão forte, mas tão forte, que nem a própria luz, a coisa mais rápida do universo, pode escapar dela.